Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História no assunto Expansão Marítima Europeia no século XV e XVI. Bom, pessoal, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu tenho uma rápida orientação para você. Eu sei que o concurseiro da ESA tem muito assunto para estudar, muita matéria para entender, para compreender. Então é natural que essa aula de hoje, com o tempo e com tanta matéria aí que você precisa estudar, acabe caindo parcialmente no esquecimento de vocês. Então, me antecipando quanto a isso, para te ajudar, o que eu fiz? Todo roteiro que for colocado aqui no vídeo, ao longo da aula, vocês vão perceber que vai ter aqui algumas caixas de texto que vão aparecer. Essas caixas de texto estão sendo postas de forma proposital, ok? E a ideia é ser um material ali completo, didático, resumido e necessário para que você possa fazer questões. Então eu aconselho que quando aparecerem, pausa aí o vídeo, copia de forma bem organizada no seu caderno, depois despausa e assiste a explicação, ok? Tenho certeza que se você seguir esse roteiro vai contribuir bastante no seu estudo e na sua aprovação também. Então agora a gente está apto para entrar no assunto de hoje. Eu já te convido, se desconecta do mundo à sua volta. Esquece problema, esquece o que está acontecendo. Esquece esse cocotinho, essa cocotinha que tá te mandando mensagem agora. Eu sei que tá, porque o telefone tá vibrando e tá tirando a sua atenção aqui do vídeo, beleza? Concentra aqui e agora a gente vai embarcar nas grandes navegações. E para começar a falar sobre esse assunto, quando a gente pensa grandes navegações, já tem que vir à nossa mente Portugal e Espanha. Esses são os dois principais países nesse assunto. E aí você fala, Caio, Portugal e Espanha? Os dois países hoje em dia estão bem apagadinhos ali no cenário mundial, Nem ouço falar sobre eles, realmente. Hoje em dia, Portugal e Espanha estão meio caidinhos ali, Então, estão entre os menos desenvolvidos da Europa Ocidental. Mas nem sempre foi assim. Lá no século XV e no século XVI, esses dois países aí foram potências mundiais de época. Sabe quando você pensa, hoje em dia, nos Estados Unidos, no Japão, na China, talvez? Ou seja, países influentes e cheios da mufufa? Então, é o que o povo daquela época lá pensava quando olhava para Portugal e Espanha. Entendi. Mas por que isso daí? Justamente porque eles se lançaram na frente na expansão marítima. E vocês vão ver hoje que isso vai dar uma vantagem econômica para esses países de rachar o bico. Então vamos começar falando agora sobre Portugal. E para começar a falar sobre Portugal, a primeira coisa e a mais importante que tem que saber é que Portugal vai ser o pioneiro na expansão marítima. Ou seja, Portugal ele vai se lançar às grandes navegações na frente. E por conta disso, dois assuntos muito importantes a gente vai precisar estudar sobre ele. O primeiro assunto são as causas que motivaram Portugal a se lançar às grandes navegações. E o segundo assunto foram os fatores que contribuíram para o pioneirismo português, tá beleza? Então, começando a ver as causas que motivaram Portugal a se lançar às grandes navegações, a primeira causa a gente já pode ver como o monopólio do comércio de especiarias no mar Mediterrâneo pelos comerciantes de Gênova e Veneza, barra a conquista de Constantinopla pelos turcos. Caio, aí é sacanagem. Não consigo nem decorar um negócio desse, negócio grande pra caramba. Espera, copia isso daí e vem para a explicação que eu tenho certeza que vai ficar fácil. Olha só, lá no início do século XV, Portugal para e pensa. Eu acho que dá para ganhar dinheiro
com o comércio marítimo. Dá para me enriquecer com essa parada aí. Eu só não sei o que eu posso vender, velho. O que é que tá dando grana no mundo atual? E lá no século XV, tinha um negocinho lá, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. É uma tal de uma famosa aí, de uma especiaria. Ah, já ouvi falar esse negócio aí lá no colégio. Não sei o que é não, o que é? Então, simplificando, especiaria eram substâncias ativas e valiosas e se utilizava em várias coisas, múltiplas funções o negócio. Dava para se utilizar na conservação de alimentos, dá para se utilizar em tempero, remédio, perfume, enfim. O negócio é bom para tudo e valia uma mufufa essa parada aí. Então Portugal pensa, especiaria, é isso que eu preciso vender. Porém, quem é que tem especiaria para me arrumar? O Oriente. O Oriente tem as especiarias, mais especificamente as Índias. Então, o interessado vai atrás, né? Como sempre na vida. Então eu preciso dar um jeito de chegar até as Índias. E é aí que mora o problema. Porque naquela época lá, o único caminho conhecido, entre aspas, para chegar até as Índias era através do mar Mediterrâneo. E se você vê aí o que você anotou no seu caderno, que eu tenho certeza que você anotou, porque eu coloquei aqui em caixa de texto, você vai ver que lá no mar Mediterrâneo, o eixo comercial de especiarias já estava sendo controlado pelos italianos. Mais especificamente, os comerciantes das cidades de Gênova e Veneza. E eles não iam abrir uma brecha ali para Portugal vender especiaria. Se o comércio, esse monopólio, já estava na mão deles. Então Portugal, muito esperto, se coloca no seu lugar e ele fala, tá, não dá para passar pelo mar Mediterrâneo, mas eu quero vender especiaria mesmo assim. Então o que é que eu vou fazer? Simples, eu vou achar um novo caminho para chegar até o Oriente. Bem simples isso daí. Então, finge que aqui tem uma carta geográfica lá na época, com algumas informações que me deram. Portugal ele começa a olhar a carta geográfica dele lá, com algumas informações, e aí ele para e pensa, olha, eu acho aqui, que dá para fazer um contorno lá embaixo. Tem uma terra aqui embaixo. Se eu navegar para o sul e fizer esse contorno, eu acho que eu chego lá no Oriente, rapaz. E esse era o plano de navegação de Portugal. Navegar rumo ao sul, dar a volta, fazer o contorno no sul do continente africano e chegar até o Oriente. Então, você entendeu o porquê esse monopólio do comércio de especiaria que está acontecendo lá no Mediterrâneo fez com que Portugal se lançasse às grandes navegações em busca de uma nova rota até o Oriente? Entendi. Beleza, mas Caio, eu vi que você colocou ali, barra conquista de Constantinopla pelos turcos. O que é isso aí? Olha só, na primeira metade do século XV, o que motivou Portugal a se lançar às grandes navegações foi esse monopólio. Porém, em 1453, a cidade de Constantinopla, que é uma cidade que fica ali no mar Mediterrâneo, ela foi conquistada pelos turcos. E o que é que os turcos vão fazer? Eles bloqueiam o comércio de especiarias por lá. Isso significa que agora nem os italianos estão podendo vender especiaria mais. Ou seja, isso vai motivar ainda mais Portugal rumo a esse novo caminho até o Oriente. Por quê? Se nem os italianos, que eram os caras que revendiam o negócio, estão podendo vender mais, se eu achar esse novo caminho até o Oriente, só eu vou vender especiaria para toda a Europa Ocidental. Ou seja, eu vou ficar muito rico nessa parada aí. Entendeu a jogada? Então vocês entenderam como essas duas causas aí contribuíram para que Portugal se lançasse às grandes navegações? Então, tendo entendido isso,
vamos para a segunda causa: necessidade de novos mercados consumidores. Como assim? Vamos lá, pessoal. A gente está traçando um novo caminho até o Oriente. Nesse meu novo caminho, eu vou passar por novas terras. Nessas novas terras haverá novos povos. E eu, Portugal, estou precisando vender meus artesanatos, minhas manufaturas para alguém. A Europa não quer mais comprar esse negócio, né? Já ficou bem passado para a Europa. A Europa já está de saco cheio desses meus negocinhos aqui que eu tenho para vender. Então eu preciso arrumar gente nova para isso. Ou seja, se eu vou passar por novos povos, o que me impede desses novos povos serem meus clientes, né? Eu fazer deles minha clientela, meus novos mercados consumidores. Nada, entendeu a jogada? Então entendeu o porquê isso também contribuiu para que Portugal se lançasse as grandes navegações? Tendo entendido, vamos para a causa 3, falta de metais preciosos. E isso eu já adianto que não era um problema só de Portugal, tá? A Europa ocidental toda naquele tempo estava passando por esse probleminha aí. Então a ideia é a mesma, né? Se eu vou traçar um novo caminho até o Oriente, nesse novo caminho eu vou passar por novas terras. E passando por novas terras, o que me impede de achar uma jazida de metais preciosos escondidinha por aí? Nada também, né? Então, pegou a ideia? Bem simples. Vamos lá, causa 4, interesse do Estado. E quando eu falo aqui interesse do Estado, é o interesse das principais classes sociais, né, da época. Ou seja, e com a expansão marítima, o que isso vai me trazer? Uma expansão comercial, entende? E essa expansão comercial, ela é benéfica para todas as principais classes sociais da época. Vamos lá, pensa, por exemplo, no rei. Se o meu país, o país que eu mando na parada toda, está tendo lucro, está entrando dinheiro, isso aumenta o meu poder. Então isso é muito bom. Tá, entendi, para o rei é bom. Outra classe social, Caio? Os nobres. Vamos lá. E eu sou nobre de um país. E nesse país está entrando dinheiro, o país está rico, o que isso significa? Que eu vou manter os meus privilégios, vou manter minhas festas fartas, minhas regalias. Então, vamos lá, vamos entrar dinheiro para esse país. Para mim é ótimo também. Tá, próxima classe social, Caio. Burguesia. O que é isso? Pensa na burguesia hoje em dia como se fossem os comerciantes, os empresários. Era o pessoal que queria vender, beleza? Então, burguesia é isso, é o pessoal da venda, que faz venda, que quer ganhar dinheiro com venda, beleza? Então, essa classe social aí, se eles estão vendendo, está tendo uma expansão comercial, isso significa que está tendo mais lucro. Então essa classe social está muito feliz com isso, beleza? Entendido o interesse do Estado? Então, tendo entendido, a próxima causa aí vai ser a propagação da fé cristã. Pessoal, aqui a gente está falando de século XV, né? O finalzinho ali da Idade Média. E uma das grandes características da Idade Média foi a influência da igreja na vida das pessoas, nas decisões do Estado, além de que um tempinho atrás houve a Guerra das Cruzadas, que foi uma guerra ali pelo ideal cristão, em conquistar a Terra Santa, enfim. Então era muito comum, nessa época, você ver nas pessoas aquele espírito cavalheiresco, né? De propagar a fé cristã a novas pessoas e principalmente a novos povos, né? Povos pagãos, catequizar esses povos. Então esse interesse era muito forte nas pessoas naquela época. E a propagação da fé cristã foi um motivo que contribuiu muito para a expansão marítima. Então, tendo dito isso, próxima causa, ambição material. Pô, Caio, mas aí a gente já viu isso daí, né? Já vi que, houve a expansão comercial. A expansão comercial é lucrativa para todas as classes sociais. Já vi. Sim, pessoal. Mas aqui eu estou falando não das classes sociais, mas eu falo por parte de quem ia nessas grandes navegações. Entende? Por quê?
Século XV, pessoal, o pessoal ainda tinha uma mentalidade ali de que a Terra era plana, né? E havia muitos mitos e lendas nessa época. Por exemplo, olha uma das coisas que pensava. Se a Terra é plana e eu vou numa grande navegação, se eu vou navegando, chega uma hora que não tem mais oceano. Ou seja, eu vou acabar caindo num precipício, entendeu? Outra coisa, o Oceano Atlântico, naquela época, era conhecido como Mar Tenebroso, né? Havia lendas de que tinha monstros marinhos por lá. Então quase todos tinham medo de se lançar nessas grandes navegações. E um dos motivos, se não o único, né, que fazia o pessoal a se aventurar nisso daí, era a esperança de ter uma vida melhor. Entenderam? Então vamos lá. Próxima e última causa, progresso tecnológico. E pode colocar entre parênteses aí, escola de Sagres. Tá? Com o progresso tecnológico, isso possibilitou o uso da bússola, houve o aperfeiçoamento dos mapas geográficos, teve a invenção da caravela e também a aceitação de que a Terra é redonda, ok? Então não preciso nem falar nada de que isso contribuiu muito para a expansão marítima, né? Bom, fechamos agora o primeiro assunto sobre Portugal e vamos começar a falar sobre os fatores contribuintes para o pioneirismo português. E já pode colocar aí como primeiro fator a precoce centralização administrativa. Só para você entender o que estava acontecendo. Uma das causas, né, que intensifica essa centralização administrativa de Portugal foi a Revolução de Avis, né? Que foi o quê? Disputa entre dois caras pela coroa. A burguesia apoia o lado de Dom João, da dinastia de Avis, porque ele colaborava ali com os seus interesses mercantis. Dinastia de Avis vence e a partir desse momento coroa e burguesia andam lado a lado. E vamos ser bem racional. Estava na Idade Média, 1385 que aconteceu esse negócio aí. Ou seja, os outros países ali da Europa estavam vivendo o quê? Aquele sistema feudal, né? Que era um sistema completamente descentralizado. E Portugal ele se centraliza antes, logo ele vai ter mais tempo para se desenvolver. Ou seja, isso significa que, poxa, para uma expansão marítima você ser o primeiro é totalmente benéfico, beleza? Vamos lá, segundo fator vai ser o mercantilismo. Caio, o que é mercantilismo aí? Tá. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas com o objetivo de acumular riquezas e aumentar o poder do rei. Tem uma tal de uma famosa lá, de uma balança comercial favorável. O que quer dizer isso daí? Tá bem simples. Poxa, se o país vende mais e compra menos, isso quer dizer que o país está lucrando, está crescendo. Isso é benéfico. Entendeu? Só para você entender. Ok. E olha como uma coisa tem a ver com a outra. Pensa o seguinte, com a centralização administrativa, começa o absolutismo em Portugal. O que é absolutismo mesmo, cara? Absolutismo é a centralização do poder nas mãos do monarca. Então pensa, eu sou um monarca de um país, né? Qual modelo econômico eu vou adotar no meu país? Aquele que aumenta o meu poder. E lembra que a coroa estava ligada ali com a burguesia? Então, ele vai adotar o mercantilismo, que é totalmente ligado ao comércio, ou seja, totalmente benéfico à expansão marítima. Então, entende que isso desenvolve ainda mais Portugal e faz com que Portugal fosse o primeiro a se lançar às grandes navegações? Tá. Vendo isso, vamos para o terceiro fator, a ausência de guerras. Pessoal, na primeira metade do século XV, muitos países europeus ali ainda estavam preocupados com conflitos em seus países. Por exemplo, a Espanha ainda estava preocupada com a expulsão dos mouros do seu território. A França e a Inglaterra tinham se metido numa guerra doida lá, a Guerra dos 100 anos, beleza? E Portugal, safamente, sem guerra nenhuma, ou seja, isso contribuiu muito para ele desenvolver ali os seus projetos marítimos,
ok? Então, vamos ver agora o último fator contribuinte para o pioneirismo português, que vai ser a posição geográfica. Claro, né? Isso daí não precisa nem falar nada. A sua costa oeste toda, ali banhada pelo Oceano Atlântico, favoreceu muito seus projetos, beleza? Então agora a gente fechou o assunto sobre Portugal. Meu Deus, que longo, mano. Meu Deus do céu. Calma, pessoal. Vamos lá. Relaxa. Vai lá, bebe uma água, vai no banheiro. E agora a gente vai falar sobre a Espanha. Ah, não. Relaxa que a Espanha é um pouquinho mais curto. Bem mais curto, para falar a verdade. Só uma coisa que a gente vai precisar estudar sobre ela. Tá beleza? Então, vamos falar sobre Espanha. Bom, e como eu já havia falado, a Espanha, né, quando Portugal estava se lançando a expansão marítima, né, quando ele começou, a Espanha ainda estava preocupada com conflitos internos ali no seu território. Ainda estava preocupada em expulsar os mouros lá, então ela demorou um pouquinho a se lançar as grandes navegações. E ela só vai conseguir se livrar desse problema lá em 1492, que vai ser quando o astuto, o safo Cristóvão Colombo chega ali nos seus monarcas, né? Aproveita que acabou a guerra, olha, agora eu acho que eu consigo um patrocínio real aí nos meus projetos marítimos. Ele chega ali, olha seu rei, olha senhora rainha, eu acho que eu descobri um jeito de chegar até o Oriente. E aí o rei vê ele, fala aí meu caro, como é que tu vai fazer isso? É simples, eu vou navegar em direção ao Ocidente. Aí o rei olha para ele, como é que é? Eu sou uma piada para você? Tu tá brincando comigo, é isso, Cristóvão Colombo? Não, meu rei, olha só. Estão dizendo por aí que a Terra é redonda, né? E se a Terra é redonda, se eu for aqui e eu vou navegar para o Ocidente, eu vou acabar chegando no Oriente. Entendeu a ideia? Aí que se cria o lema El Levante por el Poniente, que significa o leste pelo oeste. Entendeu? Ou seja, muito engenhoso a ideia dele, né? Um projeto de navegação que queria chegar até o Oriente dando a volta ao mundo. Com isso, como consequência, né? Em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas achando que tinha chego às Índias. Então agora vamos falar também sobre alguns outros países ali na Europa Ocidental no contexto das grandes navegações. Eu já adianto que não são tão recorrentes assim em prova. Eu quase não vi esses países aparecer, né, nas provas da ESA. Mas vou falar só por descargo de consciência, ok? É bom você ter aí anotado no seu caderno. Vamos lá, qual que é a ideia aqui? Inglaterra, Holanda e França pensaram o seguinte: Portugal e Espanha já estão navegando ali no Atlântico Sul, né? Então, vamos tentar achar algum caminho até o Oriente através do Atlântico Norte, né? Navegando ali por cima, do Oceano Atlântico Norte. Já adianto que foram projetos falidos, não deram em nada essa ideia de achar esse novo caminho, porém chegaram até a América do Norte, onde eles começaram a se ocupar daquela região e, claro, começaram a explorar aquela região também. Ok? Então, a partir de agora, fechamos aí esse assunto de países, né, no contexto da expansão marítima. Tá, pessoal, chegamos então na principal parte dessa aula, ok? Na parte mais importante. Não a mais importante, mas a mais recorrente em prova, né? O que importa não é importante, o importante é o que importa, entendeu? Ou seja, esse assunto você não pode deixar de anotar aí no seu caderno e é muito importante você ter isso daí decorado. Que é o quê? A cronologia dos principais acontecimentos na expansão marítima. E o primeiro acontecimento vai ser em 1415, a tomada de Ceuta. Ceuta era uma região ali no norte do continente africano e era um rico centro comercial dominada quase que exclusivamente por muçulmanos. Essa conquista foi muito lucrativa para Portugal,
além de ser considerado o primeiro passo na expansão ultramarina portuguesa, ok? Em 1488, Bartolomeu Dias faz o contorno do Cabo da Boa Esperança. Esse contorno aí, né, esse Cabo da Boa Esperança, era antes chamado de Cabo das Tormentas. O que aconteceu? Essa região é aquela região ali no extremo sul do continente africano, sabe? Onde as águas elas se encontram. Então imagina como essa região é agitada e difícil para navegar. Por isso tinha esse nome de Cabo das Tormentas. Quando Bartolomeu Dias consegue fazer esse contorno, o rei ele vai ficar tão esperançoso de chegar até as Índias que ele muda o nome para Cabo da Boa Esperança, ok? No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Esse assunto aí já está batido, ok? Em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, mais especificamente no dia 22 de abril de 1500, tá bom? Então, esses são os principais acontecimentos aí que você tem que saber. Só para não ficar vago, esses dois últimos acontecimentos, o que aconteceu? Em 1498, quando Vasco da Gama chega às Índias, ele retorna para Portugal em 1499 e o lucro do seu carregamento foi 60 vezes mais do que o custo da sua expedição. Com isso, o rei de Portugal, meu Deus do céu, esse negócio aí dá dinheiro mesmo. Então ele fica muito animado e em 1500 ele lança ali uma esquadra de 13 navios e aproximadamente 1.500 homens de volta para as Índias, né? E aí, comandado por Pedro Álvares Cabral. Não se sabe se proposital ou acidental, a esquadra de Pedro Álvares Cabral ela se distancia da costa africana e chega ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, ok? Então, esse daí que é os acontecimentos desses dois últimos fatos aí. Bom, chegamos então no último assunto da aula de hoje. Eu sei que você já está cansado, mas pega aquele restinho de energia que sobrou aí, beleza? E foca nesse assunto também, porque é muito importante e é muito recorrente em prova. Se eu fosse colocar aí, né? Eu colocaria esse assunto como o segundo mais importante da aula de hoje, ok? Então vamos lá, que assunto é esse? É a divisão territorial Portugal-Espanha. O que aconteceu? Depois que a Espanha viu que tinha uma terra lá, né, depois que Cristóvão Colombo chega às Américas, os monarcas espanhóis eles se preocupam em garantir que aquela terra continuasse sendo deles, né? Então o que eles fizeram? O Papa da época, o Papa Alexandre VI, era chegadão nos monarcas espanhóis. Então, os monarcas chegam no Papa e falam, ó, Papá, encontrei uma terra aí, ó, o negócio lá é lucrativo. E eu acho que dá para fazer uma boa exploração daquela área lá, né? E eu sei que o senhor fecha com nós, eu sei que o senhor é parceria, né? Não vamos deixar o inimigo, aquele português, chegar na nossa área, né? Então, ó, lança uma leizinha aí para garantir nosso território lá. Né? Aí o Papa, né, muito gentil, muito gente boa, fala, não, fica tranquilo que eu vou lançar uma lei aqui, a terra já é sua. Em 1493, lança a Lei Intercoetra. O que fala essa lei aí? Ela faz uma linha imaginária a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, fez ali uma linha imaginária. Aí o que falava? Que tudo que estivesse a oeste dessa linha pertenceria à Espanha. Tudo que estivesse ao leste pertenceria a Portugal, né? As coisas que fossem descobertas. Beleza, mas claro que Portugal não vai ficar contente com um negócio desse. Principalmente porque essa lei estava tirando o seu direito de livre navegação no Oceano Atlântico, né? Já pensou? Estão os meus navios ali no Oceano Atlântico, vem um ventinho maior, ó, meu navio acaba desviando e entrando na área espanhola.
Aí isso dá direito para a Espanha confiscar os meus navios. Não vou aceitar um negócio desse. Então Portugal, irritadíssimo, ameaça lançar tropas contra a Espanha. E a Espanha, coitada, eu tinha acabado de sair de um conflito, estava querendo só paz e amor, ainda mais com Portugal que estava cheio da mufufa, né? Ela fala, não, fica tranquila, o Papa vai lançar outra lei. E em 1494 foi lançado o Tratado de Tordesilhas, que foi uma lei um pouquinho mais flexível, né? O que falava essa lei aí? Fazia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E aí, tudo que estivesse a oeste dessa linha pertenceria à Espanha. Tudo que fosse descoberto ao leste pertenceria a Portugal. O que isso significa? Que Portugal garante, assim, o seu direito de livre navegação no Oceano Atlântico e ainda tem direito a uma partezinha ali do continente americano. Essa partezinha aí, por sinal, rendeu boas histórias, tá? É sobre elas que a gente vai comentar aí ao longo das próximas aulas. Bom, concurseiro, se você chegou até aqui, é porque eu joguei ali uma sementinha na sua aprovação também. Então não deixe de retribuir, curte o vídeo, se inscreve no canal. Vai na página do canal, na parte de playlist, vai ter lá playlist de história para a ESA. Vão ser postados vídeos teóricos como esse aqui e depois, em seguida, vídeo de resolução de questão, que também é muito importante. Vai ser um material bem completo, didático. Tenho certeza que vai contribuir muito na sua jornada de estudo. Não deixa também de seguir a página no Instagram. E é isso. Até a próxima.